Olá, Shalom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos aqui mais uma vez, eu, Tiago Freire, consagrado da comunidade católica Shalom, que mora aqui em Haifa, em Israel, e nós vamos continuar o nosso assunto em defesa da vida. Então, nós já definimos que a defesa da vida é feita pelas leis, sendo elas as leis morais, as leis civis, as leis religiosas. Nós já falamos dos rompimentos que aconteceram dentro da, da visão sobre a sociedade, que antes nós tínhamos uma visão comunitária, que tudo era em comum, que o ser humano ele tinha a sua individualidade, o seu valor dado quando ele pertencia a um determinado grupo, em que o grupo tinha maior importância e que depois se passou a ter uma visão mais societária, de sócios, de uma empresa, em que cada um tem o seu interesse e está ali por conta do seu interesse pessoal, e que faz parte de um determinado grupo enquanto isso lhe apraz, enquanto isso lhe é útil. Nós falamos do rompimento da visão patrimonialista, em que eu me relaciono com as pessoas na medida em que as pessoas me dão alguma coisa. Nós falamos da visão do indivíduo como o centro, o meu interesse, que leva ao individualismo. A questão do liberalismo econômico, que pode ter como um desdobramento não bom, que é a sobrepor o interesse pessoal ao bem-estar das pessoas, do bem-estar comum. Nós também falamos do materialismo, que tirou do homem a expectativa de gozar de bens futuros e que coloca o homem só na realidade material. Eu só tenho o hoje, eu preciso me virar agora para satisfazer as minhas necessidades hoje, e eu não tenho nenhuma outra necessidade que não ser, a não ser as necessidades materiais do tempo presente. E também nós falamos do rompimento do utilitarismo, que é você buscar o bem-estar do maior número de pessoas, mas que aliado às outras rupturas, liberalismo, individualismo, materialismo e também o imediatismo causado como fruto do materialismo, você acaba querendo com que as pessoas definam a sua moral a partir do prazer que elas sentem nas suas ações. Isso vai ter uma grande interferência na bioética hoje também, na bioética proposta, por exemplo, por Peter Singer, que toma em relação a capacidade que as pessoas têm de sentir ou não prazer para definir se elas são pessoas ou só não são pessoas. E isso é muito grave, né? E nessa questão nós falamos porque o princípio moral do utilitarismo não pode servir como base da moral. Além de tudo que a gente já falou antes, a gente precisa retomar e dizer que também o termo, a utilidade, não pode servir como base das relações humanas, porque a utilidade ela serve para definir a relação do homem com as coisas. Então, se eu tenho um carro, o carro é útil para mim, eu continuo tendo aquele carro. Na medida que o carro deixa de ser útil para mim, eu vou e troco o carro. Mas com as pessoas eu não posso fazer isso. Então, se por exemplo eu tenho uma namorada e a gente se gosta, se ama e aquele contato, aquela convivência me dá um prazer. Não só físico, como também moral, porque a gente pode sair, conversar, é uma pessoa agradável. E aí, em determinado momento, se a minha namorada então fica doente, uma doença grave, um câncer, eu moralmente posso simplesmente deixar ela porque ela não me é mais útil, porque a convivência com ela deixou de ser agradável. Então, esse princípio moral,
ele não revela o mais profundo do ser humano. Então, se o princípio moral do bem-estar não pode ser o princípio basilar da moral, qual pode ser o princípio basilar? O princípio da alteridade, que é a famosa regra de ouro: fazer ao próximo como você quisesse que fizessem com você. Né? Dentro do cristianismo, essa regra de ouro, ela toma um novo sentido quando Jesus fala de amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. É um mandamento que se eleva ainda mais. Mas se a gente não quiser entrar no cristianismo, falar de uma moral laica e sem fé, ou talvez até mesmo uma moral ateia, a gente ficaria na regra de ouro: fazer ao próximo aquilo que você queria que se fizesse a você. E esse sim é o mandamento, é o princípio moral mais elevado para a ação humana. E nós temos, nesse princípio moral, vários exemplos. O exemplo que está contido aí é o princípio do amor ao próximo. O amor no sentido do HP, do amor que é doação, que a gente vê exemplos muito bonitos disso no século XX, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. E a gente relembra aquela entrevista que era uma das últimas entrevistas que ela deu antes de morrer, no qual ela falava de que para ser amor precisava amar até doer. E a dor, veja bem, a dor não é mais o critério se é bom ou se é ruim, porque eu preciso amar até doer. E a dor de amor, ela é um sinal de que realmente eu encontrei como um homem a minha humanidade. Porque o homem, ele é um ser que se encontra sua realização pessoal quando ele sai de si e doa a sua própria vida. Toda vez que o homem se volta para si, se coloca no centro e busca seus próprios interesses, ele não encontra a felicidade nem a realização pessoal, né? Então, sempre se diz, as pessoas que cuidam disso, da autoajuda e etc., fala que quando você busca a felicidade corre de você, né? Mas você precisa dar sentido à sua dor, dar sentido àquilo que você passa e doar a sua vida, doando até morrer. Nós também vemos outros exemplos fora do cristianismo, por exemplo, Mahatma Gandhi, que ele também, nós podemos tomá-lo como esse modelo de pessoa que parou de buscar seus interesses pessoais em vista de outras pessoas. Então, o amor ao próximo, o princípio da alteridade, alter quer dizer outro, né? Então, o princípio do outro, que é se dar ao outro e de buscar o bem do outro, não o próprio, este é o princípio basilar da ação moral, em que eu busco o bem do outro. Esse bem do outro não se confunde com o que a gente também pode chamar de amelismo, com aquela música do Mário Lago que falava da Amélia, que é mulher de verdade, né, e que existe uma crítica muito grande. A gente não está falando sobre uma pessoa ser codependente da outra, se anular no sentido negativo por conta da outra. Nós estamos falando do dar a vida no sentido positivo, que é uma pessoa que tem consciência de quem ela é e que ela tem tão grande posse de si mesma que ela pode se dar ao outro. Então a gente precisa fazer essa distinção. Então, a gente precisa dar sentido ao sofrimento, não fugir do sofrimento, como afirma a ética utilitarista. E a gente também pode lembrar, por exemplo, do Viktor Frankl e o que ele fala sobre isso. E ele diz, o fundador da logoterapia, Viktor Frankl, diz: não devemos esquecer nunca que também podemos encontrar sentido na vida quando nos confrontamos com uma situação sem esperança, quando enfrentamos uma fatalidade que não pode ser mudada,
Porque o que importa, então, é dar testemunho do potencial específico humano no que ele tem de mais elevado, e que consiste em transformar uma tragédia pessoal num triunfo, em converter nosso sofrimento numa conquista humana. Quando não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós próprios. Então, a dor, ela é um desafio para o homem. Só o homem pode se superar ao enfrentar a dor, não fugir da dor, não esquecer a dor, não buscar o prazer, buscar o prazer, mas buscar superar. E essa capacidade de superação é um componente eh, tipicamente humano. E para o homem ser capaz de fazer isso, ele precisa entrar em si. Já os gregos já diziam do cuidado de si, de entrar em si, de se conhecer. Conhece-te a si mesmo. Esse pensamento também foi trazido por filósofos modernos recentes, como por exemplo o Charles de Foucault, perdão, o Michel Foucault. Charles de Foucault é o beato. E também eu gostaria de trazer um exemplo concreto de a sociedade que hoje está tão fragilizada e cada um busca seus próprios interesses, que há 15 anos atrás, um rapaz lá em Minas Gerais entrou com uma ação contra o seu pai pelo abandono afetivo que ele teve, e ele ganhou a ação, porque o pai ele dava dinheiro, mas ele abandonou afetivamente o filho. Então nós vivemos hoje numa sociedade em que o direito, que é para ser o mínimo, cuidar das relações interpessoais, aquilo que é o mínimo, acabou saindo, ultrapassando o seu campo, a sua esfera de atuação e tomando até lugares da moral, porque a moral está tão fragilizada hoje, cada um busca só os próprios interesses, que hoje o mundo hoje é um mundo carente de afeto, carente de amor. Terminamos essa parte que fala sobre esse resumo que a gente fez sobre as rupturas que ocorreram dentro da vida social do homem. E agora nós vamos passar para o conceito de vida. O que é a vida? Nós temos a vida. Eu acho que talvez você nunca tenha se perguntado o que é a vida, ou talvez tenha, porque é uma das perguntas mais importantes para o ser humano. Né? Então, o conceito de vida na antiguidade ela é vista como um movimento de crescimento e de decaimento. Então, o que é o conceito de vida? Né? O que é vivo, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, cresce e cai, cresce e cai. Esse movimento de crescimento e decaimento. Depois, com a modernidade, o conceito de vida passou a ser um conceito mecanicista, que é o funcionamento do corpo do corpo que é vivo, né? Então são as engrenagens dentro daquele corpo vivo que funcionam, então ele tem vida porque ele tem essas engrenagens, como que comparando meio que o ser vivo com uma máquina. E na modernidade, hoje, nós temos basicamente três conceitos para a definição de vida. Um primeiro conceito da definição de vida, eu estou falando na biologia, né? Na biologia, o primeiro conceito é o conceito da vida como um pacote de predicados. Que significa? Você tem a vida. Então, vida, ela se reproduz, a vida, ela, ela tem início, tem fim. Então, você vai listando, fazendo uma lista de adjetivos, de características da vida. Então, você tem o conceito da vida a partir dessas características. Só que esse conceito ele recebe muita crítica porque, na verdade, ele acaba não definindo a vida. Ele só descreve coisas e características que a vida tem. Então, ele é um conceito muito frágil porque ele é um conceito que a gente pode chamar um conceito adjetivo. Existem dois tipos de conceito, basicamente, né? Estou bem resumindo. Um conceito que ele é substantivo, ele define o que é a essência
do ser. Um conceito adjetivo é um conceito que define as coisas pelos seus predicados, pelas suas características. Então, você pode dizer que uma pessoa é bonita. Você está definindo ela? Sim, está dizendo que ela é bonita. Mas você está dizendo uma característica que a pessoa tem que é uma característica secundária. Mas você não está definindo o que é pessoa. Entendeu? Você está definindo que a pessoa é bonita, mas você não está definindo o que é pessoa, por exemplo. Você precisa de uma definição mais interior, mais substancial, de um substantivo que você precisa definir. Então, olha, a cadeira, ela é um objeto que é usado para sentar. Ela pode ser feita de madeira, pode ser feita de plástico. Ela tem dois braços para você apoiar os seus braços. Ela tem pernas para se manter em pé. Ela está elevada da terra. Então você precisa definir coisas. Definir as coisas. E o conceito da vida precisa de algo mais. Um outro tipo de conceito é o conceito da vida como um código, que resume a vida ao DNA. Então, você tem um DNA você tem esse processo do DNA, você tem esse código que vai sendo passado de pessoa para pessoa, de ser vivo para ser vivo. Então, essa seria a definição da vida como um código de elementos que se justapõem e que são passados geneticamente para outros. Que também é um pouco falho, né? Esse não é uma visão tão global que vê a vida nas suas diversas facetas. E nós temos um terceiro conceito, que na verdade é um retorno ao conceito aristotélico, que é a da vida como autopoiesis. Auto quer dizer próprio, poiesis, que é desse movimento. Então, a vida, ela é um movimento em que ela ela tem o seu movimento em si. Ela não precisa de nenhuma coisa externa que a defina, que a impulsione. E esse conceito foi feito pelos chilenos Humberto, eu tenho que olhar aqui para dizer para vocês, Humberto Maturana e Francisco Varela. Esse conceito é muito interessante porque ele traz a vida e a base da vida como o indivíduo. O indivíduo vem de indivisível, quer dizer, um ser que em si é uno. Um ser que em si é uno. Ele tem composto por várias partes, mas se você tira as partes dele, elas em si não são nada. É diferente de você ter, para tentar ser claro, por exemplo, você pode ter um amontoado de areia, e você pode ter uma escultura de areia. Um amontoado de areia é só um amontoado de areia. E qual é a diferença entre um amontoado de areia e uma escultura de areia? A escultura de areia é uma obra de arte, é algo que em si ela tem uma individualização, ela é diferente das outras coisas que estão ao seu redor. Embora isso não seja uma coisa viva, mas é só para a gente tentar entender a diferença das coisas, que é uma coisa bastante complexa. Mas a vida, ela é algo que ela em si tem o seu movimento e ela perdura no tempo. Então, por exemplo, eu tenho o meu corpo, eu sou um ser vivo. O meu corpo ele é composto por vários elementos. Só que as minhas células morrem, nascem outras células, existem átomos que entram, átomos que saem, mas mesmo essa perda de átomos que entram e saem, eu não perco a minha individualidade, eu não perco a minha vida, porque a minha vida não é dada pelos elementos que a compõem,
mas ela é algo superior a isso. É diferente, por exemplo, de uma pedra. Se você tem uma pedra e ela perde uma parte dela, aquela pedra deixou de ser a mesma pedra, porque ela perdeu uma parte dela. E ela não tem essa capacidade de permanecer a mesma. Eu posso dizer que aquela pedra é a mesma, mas isso é um fator externo, porque eu identifico ela como aquela mesma pedra, mas ela em si não é mais a mesma, porque ela perdeu um elemento que ela tinha antes. Espero que vocês estejam entendendo. Então a vida, ela é um movimento autopoético, que ela em si mesma ela se dá o próprio movimento. Não se sabe, até hoje, não conseguiu se reproduzir a vida em laboratório. E existe sempre uma discussão de como é que surgiu a vida. Mas hoje, em vez de se discutir isso, se chegou à conclusão de que a vida é um salto quântico, é um salto qualitativo que existiu. Ninguém sabe por quê. Até hoje, ninguém conseguiu reproduzir um aminoácido em laboratório, né? Então, você tem sempre a questão de se foi a proteína, a criação da proteína que deu a vida ou do DNA, mas sendo que para você formar a proteína, você precisa do DNA, e para você formar o DNA, você também precisa de proteína. Então, é aquela questão que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, que nunca, até hoje, não tem uma solução, só que então os cientistas dão uma saída de dizer que a vida foi um salto quântico. Então, a vida é um processo autopoético que tem em si seu próprio movimento, que ela em si é uma unidade e que não é dado por nada externo, mas está dentro de si. E que é dado pela perpetuação do tempo, né? Então, a vida é um processo autopoético em que a essência do ser vivo é percebido e gerado pela perpetuação da individualidade no tempo e no espaço. E não nada externo lhe dá a unidade, mas a unidade é em si mesma. Bem, então esse é o conceito de vida. E qual é o conceito de vida humana? O conceito de vida humana é um processo autopoético próprio do homem. E o que é o homem? O homem é um indivíduo de natureza racional, de mesmo código genético próprio dos homens, capaz de, em tese, gerar com seus pares um novo ser da mesma espécie humana. Então, o que é um homem? Calma que eu vou explicar devagar. O homem é um indivíduo de natureza racional. O que é indivíduo? Indivíduo é um ser indivisível que em si mesmo ele é distinto do seu ambiente. Ele não se confunde com o que está ao seu redor. Ele é distinto, porque ele em si ele é um sistema vivo. Então nós temos indivíduos que são animais, são plantas, bactérias, etc. E o indivíduo humano é um indivíduo de natureza racional. O que é natureza racional? Natureza significa o movimento. Ter natureza racional significa que o que move a ação humana é a razão. A razão e não os sentimentos puramente ou o instinto puramente, mas é a capacidade de raciocínio e de lógica. A capacidade de raciocínio, às vezes as pessoas se espantam com os animais, como eles conseguem aprender linguagem de sinais, fazer pequenos trabalhos, e sempre estão se querendo racionalizar os animais, deixar com que eles fiquem mais próximos dos homens. E desde Aristóteles já se percebia essa característica. Aristóteles dizia que existem animais que têm a capacidade de ouvir, e alguns deles têm, além da capacidade de ouvir, têm a capacidade de gerar memória. Então, existe certa inteligência nos animais. Mas
O que distingue o homem, diferentemente de outras pessoas, outros filósofos que diziam que o trabalho distinguia o homem dos animais, que o homem, quando passou a trabalhar, passou a distinguir, mas que hoje em dia a gente vê que alguns animais também têm certa forma de trabalho, mas seria a capacidade de ensinar, porque os animais, eles já têm essas características racionais definidas geneticamente e eles não conseguem dar um passo maior do que aquilo que já geneticamente ele já tem uma predisposição, ao contrário do homem que pode se superar. Além disso, os animais nunca podem ensinar. Você pode ter macacos, você pode ver macacos que aprenderam linguagem de sinais, mas você nunca viu um macaco que ensinou outro macaco a, a fazer a mesma linguagem de sinais, né? Então, os animais, eles são indivíduos, eles têm vida, mas eles não têm uma natureza racional, eles têm uma natureza sensitiva. Dentro dessa natureza sensitiva, eles têm certa racionalidade, mas o homem, ele nasceu para ser guiado pela sua racionalidade. Também o homem, para ser caracterizado como homem, além de ser indivíduo e ter natureza racional, ele precisa ser capaz de, em tese, gerar com os seus pares outros seres, porque nós sabemos, por exemplo, que o cavalo pode gerar um outro cavalo com uma égua, mas um cavalo que cruza com ele não consegue cruzar com a tartaruga, por exemplo, e uma tartaruga não pode gerar um novo cavalo. Então, a capacidade procriativa, ela é um dos fatores de definição também do homem. Mas existem pessoas que têm esterilidade, tem pessoas que não têm a capacidade de gerar um novo ser. Isso significa que eles não são homens? Não, isso não significa que eles não são homens e nem não são mulheres. Significa que ele tem uma deficiência, isso não faz dele uma pessoa menos homem, mas esse conceito ele precisa estar presente porque em tese ele poderia, mas por algum motivo ele não pôde, né? Mas ele poderia porque geneticamente ele tem um código genético humano que permitiria a ele, em tese, criar. Então o homem é um indivíduo de natureza racional, com o mesmo código genético próprio dos homens e que poderia, em tese, gerar com outro ser humano um outro homem, né? Também sobre a capacidade racional, sobre a natureza racional, a gente precisa fazer uma distinção e dizer que a capacidade racional existem estágios, existem níveis, porque, por exemplo, existem pessoas que têm deficiência mental, existem pessoas que são superdotados, existe a inteligência mediana, e uma pessoa superdotada não é mais humana do que uma pessoa menos dotada, não é? Porque a capacidade racional do homem ela existe em dois sentidos. Existe a natureza racional de fato e a natureza racional em potência. Então, não é só quando a pessoa já está com a natureza racional formada e que ele é considerado humano, ou quando ele não tem nenhuma deficiência cognitiva. O homem, embora tenha deficiência cognitiva, embora ele possa ainda, por exemplo, ser um bebê que não tem a sua capacidade racional plena, completa, ele tem uma natureza racional em potência. E dizer que a pessoa tem uma capacidade racional em potência não significa dizer que uma mentira, um conceito abstrato para dar a alguém uma característica que ela não tem. Isso não é verdade, né? Então, por exemplo, um macaco ele nunca vai ser uma potência de um ser humano, mas um feto na barriga da mãe, não é potência de humano, ele é humano, mas ele é um ser humano adulto em potencial. E o bebê ele tem, por exemplo, se ele ainda não tem o seu sistema nervoso
central formado, né, quando nós temos lá o zigoto, isso não significa que ele não seja humano, significa que a natureza racional dele está em potência nele, porque normalmente, pelo seu desenvolvimento normal, ele vai chegar a ter um sistema nervoso central. Então, significa que o fato da pessoa não ter um sistema nervoso central não significa que ela não seja humana, nem que ela seja um ser humano em potência, não. Ele é um ser humano que tem a sua natureza racional potencial. E isso é distinto. Eu espero que vocês estejam entendendo. E então a potência é algo que existe, mas dentro da pessoa, mas que ainda não foi efetivado. Então eu sou um estudante de direito, por exemplo. Então eu ainda não sou advogado, mas eu estou num processo para me tornar advogado. Tem coisas que eu não posso fazer. É, é claro que eu não sou advogado quando eu ainda sou estudante. E para ser advogado eu preciso ter certas características, mas eu sou um advogado em potencial. Quando a gente traz isso para a, a vida, a gente não pode dizer. O exemplo não é tão bom, mas eu não consigo pensar em outro melhor. A gente não pode dizer que o feto não é ser humano, mas ele é um ser humano com potência racional e potencial. E ele tem todas as outras características. Ele é um indivíduo, ele tem código genético humano e ele futuramente poderá gerar com seus pares um ser humano também. Bem, isso é muito importante o que a gente falou agora e eu vou precisar encerrar, mas a gente vai ver como essa visão da vida é muito importante para a definição do conceito de pessoa. Esse foi o conceito de vida e aí a gente vai passar para o conceito de pessoa no próximo vídeo. Mas antes da gente passar para o conceito de pessoa, eu vou terminar mostrando como o embrião ele é um ser humano e como ele é um indivíduo. Tempo de ver todo o processo embrionário de que justifica como o ser humano, como o embrião humano, o zigoto humano, o feto humano é um indivíduo, é um ser humano, não um ser humano em potencial, mas um ser humano. A gente não vai ter tempo, mas vou trazer uma frase aqui para vocês de um livro de obstetrícia, medicina, um conceito médico, de um médico que ele traz no seu livro de obstetrícia, um médico chamado Neme, e ele diz que, no passado, o feto era visto como passageiro passivo durante a gravidez, mas deve-se reconhecer que ele está numa posição de superproteção contra o meio externo, que nunca mais é experimentado na vida. Os estudos mais recentes demonstram que o feto dirige ele mesmo seu próprio destino, que é uma prova da sua individualidade. O produto conceptual e os tecidos extraembriônicos são fonte de produção de agentes bioativos que dirigem a gravidez desde a concepção até o parto. No momento da concepção, estabelece-se o diálogo molecular entre tecidos maternos e fetais, assim evidenciando a implantação deriva de produtos do blastócito, a invasão do trofoblasto na decídua e nos vasos sanguíneos maternos no local da implantação, com a consequente formação da placenta, depende do feto. O reconhecimento materno da gravidez ocorre por sinais oriundos do blastocisto. A manutenção da gravidez decorre da contribuição fetal. As alterações endócrinas da gravidez decorrem de produtos formados e secretados pela placenta, e é provável que a retirada fetal da manutenção da gravidez seja o último evento antes do início espontâneo do parto. Toda essa contribuição fetal é decisiva para o sucesso da gravidez. Eu sei que tem um monte de nome complicado,
Mas no frigir dos ovos, o que ele quer dizer é: o feto dirige a sua gestação. São as células fetais que vão criando o desenvolvimento do feto e ele vai fazendo com que o corpo da mãe reaja do jeito que precisa ser. Então, o protagonista da gestação é o feto. O feto é que dirige o seu próprio crescimento. Portanto, está provada cientificamente a sua individualidade. Então, Shalom, a gente espera você no próximo vídeo.